clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixa o soldado ferido morrer. Verdade do SAMU e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por essas opções, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verdade do SAMU e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido A paz do Senhor a todos. Mais uma noite nós estamos aqui para falarmos a respeito da palavra de Deus, da esperança que nós temos na vida eterna que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Antes de entrarmos na nossa live desta noite, eu quero aqui transmitir a minha palavra de sentimento ao pastor Joiadas
Soares de Souza e a sua esposa, irmã Raquel, pelo passamento de sua filha Flávia. Flávia, que eu tive o privilégio de apresentá-la em agradecimento a Deus quando ela nasceu. É uma dor muito grande para o pai, para a mãe, para as pessoas que conhecem essa família. Andamos muito tempo juntos, mas a vida ministerial e as obrigações às vezes nos afastam. A Joiada é um grande amigo, um grande parceiro, e a sua filha era uma grande colaboradora no seu ministério. Mas, meus irmãos, nós que temos a esperança da vida eterna, sentimos a separação física da pessoa que partiu na nossa frente, porque nós também somos candidatos a estarmos com o Senhor. Flavinha já está nos braços do Senhor. Fica a dor da separação, a saudade, mas esta é a vontade de Deus. E o salmista diz que o Senhor, Ele está no trono, Ele está no comando. A vontade dEle é soberana. Ele recolhe aquele que está pronto a estar com Ele. O pastor Joiada sempre foi um discipulador, é um discipulador, é um servo de Deus. Sua esposa Raquel, sua filha e a outra filha, sempre trabalhando na obra do Senhor. E o consolo de Deus certamente confortará essa separação momentânea, que breve haverá um reencontro nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Meu amado companheiro, não tem palavras para preencher o vazio que está no teu coração, no coração de Raquel e no coração da irmã. Só Deus. E Ele está no coração de vocês. E Ele tem o lenitivo, o bálsamo, a dor da saudade. Essa fica. Mas a certeza de que ela está com Jesus, essa permanece. E o encontro está marcado. A data não sabemos. Só sabemos que ele acontecerá. Porque a promessa que Joiadas prega e sempre pregou é que nós temos a vida eterna. Meu companheiro, meus pesares, minha dor. Deus te abençoe. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para falar de homens que se propõem a fazer a obra de Deus. E nós encontramos esses homens na história sagrada, na palavra de Deus,
que nesta noite eu gostaria de estar fazendo uma leitura com vocês de um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, carta aos Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 2, verso 1 em diante. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousado em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, e assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoado de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eras muito queridos. Porque bem vos lembrai, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisse dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Por isso,
damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebesse não como palavra de homem, mas segundo, na verdade, como palavra de Deus. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus, porquanto também recebestes, ou aliás, padecestes, de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor, os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus cai sobre eles até o fim. Paramos por aqui. Se Deus nos permitir, falaremos a respeito do restante dessa palavra. Reconhecer as características de um homem que se propõe a trabalhar e abençoar o povo, porque é abençoado por Deus, é dizer que o homem é o método de Deus na obra da pregação do Evangelho. João Wesley disse: dê-me uma centena de pregadores que nada temem, a não ser o pecado. Nada desejam, a não ser Deus. E não me importa se são clérigos ou leigos, somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino dos céus sobre a terra. Porque a todo cristão é-lhe dado o direito de ser um missionário, um pregador, que pode ser usado por Deus. A promessa de Cristo é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, então sereis minhas testemunhas. Qualquer crente pode e deve evangelizar. Deus, porém, escolhe pessoas chaves para tarefas específicas. Paulo foi escolhido por Deus para ter um ministério especial e específico.
Paulo foi separado para a obra missionária específica. Ele possuía 3 chamados. O chamado para ser cristão, que é o primeiro de quem se propõe a querer pregar a palavra de Deus. Segundo, o chamado para ser apóstolo, que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, que o treinou, que o discipulou e que se revelou a ele. E o chamado para a obra do verdadeiro ministério. É muito difícil e humanamente impossível para aquele que não foi vocacionado por Deus querer fazer a obra de Deus, porque ele não vai conseguir. Ele pode até estar na cadeira de Moisés, mas ele não age como Moisés. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo apresenta a sua defesa contra as acusações que os falsos mestres faziam à sua pessoa, ao seu ministério. Ao apresentar sua defesa, Paulo nos apresenta um manual do ministro, ou um manual do plantador de igrejas. Ele apresenta algumas características do homem que se propõe a ser um edificador ou um plantador de igreja abençoado por Deus. Primeira coisa que o apóstolo São Paulo apresenta aqui para nós está exatamente aqui no primeiro versículo que nós lemos. Porque vós mesmo, irmão, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Eu vim aqui para ser uma pessoa que produz frutos para Deus. O ministério que não tem frutos para Deus não é de Deus. Porque Deus é árvore frutífera. E Paulo, então, apresenta 3 realidades do ministério. Primeiro, o ministro de Deus está em constante avaliação por Deus, porque ele está fazendo uma obra que Deus mandou fazer. E no momento que ele quiser alterar o segmento desta obra, ele terá a interrupção do Espírito de Deus. Segundo, o obreiro de Deus, ele vive constantemente sobre tensão espiritual, no sentido de ser uma vida cheia do poder de Deus.
Terceiro, ele precisa apresentar resultados frutíferos, significativo, resultados que são eficazes e não ineficazes, ou algo que não pode ser produzido pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. A estada de Paulo em Tessalônica não fora oca. Mas para levar a bênção da salvação. Ele estava ali presente com frutos de um ministério que salvava vidas e tinha vidas convertidas ao Senhor. Frutos são conversões genuínas a Deus. Como aconteceu com Paulo em Tessalônica. Você vai ler lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos o que houve. Todo crente, e principalmente aquele que se propõe a ser pregador, deve ser um ganhador de alma. O verdadeiro currículo de um pastor não são os cursos teológicos que ele faz, mas as vidas que ele ganhou para Cristo e as igrejas que ele passou como divulgador do Evangelho de Deus. Então ele tem que ser frutífero, senão ele não pode dar continuidade. Outra coisa, o pregador ele deve ser ousado na fé, apesar de sofrer fortes oposições. Paulo foi perseguido e muito. Paulo foi a Filipe, passou a Macedônia, porque obedeceu à direção do Espírito Santo. Ele diz que foi maltratado, ultrajado em Filipe, porém teve ousadia, confiança em Deus. Trata-se de uma atitude e uma ação capacitada por Deus. Ele trabalhou fortalecido pela confiança em Deus. Fé corajosa contra todas as oposições. Quando, irmão, o pregador é combatido, ou o pastor é combatido, é sinal que alguém está incomodado com a obra que ele está fazendo para Deus. E só quem se incomoda com alguém que esteja fazendo a obra para Deus é o adversário de Deus. Então Paulo sofreu injustamente em Filipos. Aprendeu uma lição. Na obra de Deus, Paulo sofreu por causa dos inimigos do Evangelho. Quem
é contra a quem está trabalhando para Deus só pode ser contra o Evangelho de Deus. A perseguição dos judeus por causa das adversidades satânicas, da preocupação com os novos crentes que infestavam as ruas das cidades, as dificuldades da vida, elas são muito grandes. E um pastor, ministrando a palavra, pastor Hernandes Dias Lopes, diz que Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipe, escorrachado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e preso e degolado na cidade de Cesareia. Paulo passou frio, fome, foi açoitado com vara, enfrentou perigos, rios, desertos, mares, mas evangelizar e plantar e pregar a palavra de Deus em igreja, ele foi um herói. Então, meus queridos, aí está. Hoje, aqueles que querem fazer a obra de Deus com dignidade, com integridade, é que você faz quando ninguém está olhando. Paulo declara a sua integridade, e pregador e pastor precisa ser íntegro, pessoal, integridade da mensagem que pregava. Tem 3 lições sobre a pregação de Paulo. Primeiro, a pregação de Paulo não era uma mentira, ou não procedida de engano ou erro. A palavra dolo significa colocar uma isca no anzol. Isto é, Paulo não pregava usando armadilha ou falsas promessas. A pregação de Paulo era pura, não tinha nenhum tipo de engano. Paulo não estimulava a impureza. O Evangelho é um chamado para a santificação. Onde ele verdadeiramente é pregado, o Espírito produz arrependimento e mudança de vida. A pregação de Paulo era honesta e não visava prejudicar pessoas. Ele não prometia que o que a palavra não autorizava, como objetivo de ludibriar as pessoas, argumentando ainda acerca da integridade. Veja o que Paulo diz no versículo 4, que nós lemos nesta noite aqui, para que você possa estar consciente. Mas como fomos aprovados de Deus. Primeira aprovação que um bom pastor de igreja deve ter é a aprovação de Deus, de que o evangelho que ele está pregando fosse confiado, tá? De confiança, e assim falamos da palavra de Deus. Então ele era um homem que estava ali anunciando o evangelho da verdade como um comissionado por Deus. Foi Deus que deu a comissão para que ele pregasse e pregar a verdade. Então, nós que estamos aqui
pregando essa palavra, queremos pregar ela uma palavra de verdade, uma palavra íntegra, que se revela na maneira responsável como ele agia e pregava a palavra de Deus, e é assim que nós queremos continuar, apesar de todas as investidas de Satanás contra a nossa vida, contra aqueles que congregam na nossa igreja, contra todos, mas nós continuaremos pregando a palavra de Deus. Quando não der numa casa, nós vamos para o campo. Quando não der para o campo, nós vamos para a mídia. Mas o importante é que nós estamos pregando a palavra de Deus. Por isso, cada pastor deve avaliar o seu ministério à luz da integridade, do que é correto, do que é sério, integridade de caráter, integridade na motivação, integridade nos objetivos, integridade na pregação, integridade na metodologia, integridade na relação pessoal com os seus companheiros. Então Paulo tinha tudo isso, Paulo pregava tudo isso. Agora tinha uma coisa importante em Paulo, que era a humildade. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. O Evangelho de Deus não é para bajular ninguém. Paulo pregava a verdade. Paulo pregava a palavra de Deus conforme pregaram os profetas, como estavam pregando os apóstolos, como pregou Jesus, como pregou João Batista. E ele diz, como vocês sabem, nem de inútil ganancioso. Não estou atrás de bens materiais, de posição, não. Isso é um bom testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Há pessoas que querem ser reconhecidos e utilizam-se para provar seu fraco ministério. Palavras de elogio, palavras elogiosas de outras pessoas. O ministério não deve ser para promoção pessoal, mas para a glória de Deus. O método de Paulo era tão puro quanto os seus motivos. Ele pregava a palavra de Deus no poder do Espírito Santo e dependia dos resultados divinos que Deus trazia. Ele não construía resultado com perseguições. Paulo era franco no falar. Bajulação, ganância, glória de homem são desejos dos velhos homens, das velhas naturezas. Pastores, plantadores, fujamos disso. Não plantamos igreja para nossa glória, mas para a glória de Deus. Seja Deus glorificado em tudo. Paulo via seu ministério como uma obrigação a cumprir, porque Deus o mandou fazer. Ele se via como um servo, e todo servo é apenas um instrumento. O esforço humano de fazer, de regar, só alcança resultado se Deus der o crescimento. Logo não somos nada
no processo. Por isso, sejamos humildes. Se você trabalha na evangelização, na pregação, para que as igrejas cresçam e apareçam novas igrejas, seja humilde. O plantar e o regar não terá sucesso se Deus não produzir crescimento. Precisamos nos humilhar, aprender que sem Jesus nada podemos fazer. Mas é uma coisa importante que eu queria deixar aqui antes de encerrar essa minha live. É impossível realizarmos o ministério de evangelização e pregação de igreja sem nos envolvermos afetivamente. Você sabe o que é isso? É afetivo. O que Paulo escreve a Timóteo é que nos últimos dias aparecerão homens amantes de si mesmos, sem afeto natural. E esses homens estão entre nós. Esses homens estão fazendo coisas terríveis, mas eles estão aí. Então, este é sinais dos tempos. Você entendeu? É sinais do tempo, dos tempos. Esses que entram destituindo, tirando, é sinais do tempo. E Paulo, ele usa aqui uma figura muito importante, muito importante. Olha aqui o verso 7. Antes fomos brandos, como a ama que cria o seu filho. Fomos brandos como a mãe que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eram muito queridos. Olha o verso 9. Porque bem vos lembrais, irmão, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Olha aqui, Paulo usa a figura do pai e o exemplo do modelo do filho. E Paulo, quando usa aqui a figura da mãe, oferece 3 lições que eu gostaria de deixar aqui para alguns pastores que andam por aí. Mãe não tem salário, mas trabalha por amor. Mãe são carinhos e afetos desinteressados. Ela se realiza e se completa dando amor
e acariciando seus filhos. Aí eu acho que tem alguns que não entenderam. Vou repetir. Mães são carinhosas, afetivas, desinteressadas, elas se realizam e se completam dando amor e acariciando seus filhos. Você que é bruto, deve estar tomando uma carapuça aí na sua cabeça. Você que é cruel e maldoso. Mas tem mais um terceiro ponto, que esse é importante. Mãe é sacrifício. Ou a disposição de morrer pelo bem dos seus filhos. Quem ama se sacrifica pela pessoa amada. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pastor bom é aquele que não pensa no bônus, na lã, na gordura, no resultado, na cria. Mas é aquele que pensa no ônus de curar, de cuidar, de zelar, de alimentar. Isso é ônus. Pastor, para chegar de carro, último tipo, na porta da igreja, terno de Ricardo Almeida, camisa italiana, gravata italiana, indumentária que parece um presidente americano dos bons. Entra, traz aquela palavra, sai, pega o seu carro, vai para a sua bela casa e as ovelhas estão lá carecendo de bálsamo, de azeite. Pastor é aquele que leva as ovelhas às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Não é aquele que usa o micro-ondas. Infelizmente. O pastor bom é aquele que se realiza nos frutos com seus filhos na fé. Não com o fruto do outro, mas com seus filhos na fé. Apresentando diante de Deus aqueles que ele ganhou. Só quem vive um ministério entende o que Paulo diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2, versículo 17, 18, 19 e 20. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, e visto
mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver-vos, o vosso rosto. Por isso, bem quiséramos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu, porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de vós, de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Olha aqui. Paulo diz aqui 3 lições sobre a relação afetiva do pastor com seu rebanho. Primeiro, a frustração do pastor não poder estar junto com suas ovelhas, porque seu caminho foi barrado por Satanás. Está aqui. Você barrou o privilégio do pastor estar com as suas ovelhas. Você foi um instrumento de Satanás. 2. Recompensa do pastor, os seus filhos espirituais. Aqueles que ele ganhou para Jesus. Eles são sua recompensa e alegria. Não tem outra coisa. E terceiro, a esperança do pastor é a segunda vinda do Senhor, quando o povo de Deus será recompensado com sua presença eternamente. É isso que eu tinha de Deus para falar com vocês nesta noite. Eu gostaria de orar, porque eu tenho centenas de pastores que são verdadeiros homens de Deus, amigos, companheiros, que dão a vida pelas ovelhas. Ontem mesmo, o Senhor recolheu um desses meus amigos, companheiro, que tive o prazer de celebrar o seu casamento. Pastor Ayrton Ferreira, presidente do campo da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Itu. Está com Deus. Foi um homem que deixou marcas do que é um pastor. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado pela rica oportunidade que o Senhor me deu nesta noite de transmitir a Tua palavra. No momento, Senhor, em que nós passamos por tantas tristezas, a tristeza da perca, da partida de Magali, de Hidalgo, e agora de Flávia, filha do meu querido irmão, pastor Joiado. Também a partida de meu irmão, companheiro e amigo, Ayrton Ferreira. Ó Deus, eu sei que o Senhor está recolhendo homens que foram verdadeiros ímpios na Tua palavra, no cuidado do Teu rebanho, que frutificaram, que deixaram um campo vasto. Ayrton parte, Senhor, deixando uma semeadura de quase 100 ou mais de 100 igrejas que estão glorificando o Teu nome. Pai Santo, Pai Justo e Pai Eterno, tenha misericórdia de nós. Aqueles que têm se proposto a fazer a Tua obra, que têm se colocado diante de Ti, Senhor, que eles possam olhar para Ti, deixar tudo que estão, Senhor, fazendo de errado e começar a fazer a Tua obra com amor,
com dedicação, pensando nas ovelhas, antes de pensar em si. Dá-lhes uma boa noite. Visite os seus corações. E aos que estão, Senhor, entristecidos pela partida dos seus, o consolo vem de ti. O Senhor é aquele que consola os corações. Do pai que está triste, da mãe que está triste, do marido que está triste, da esposa que está entristecida. O Senhor é aquele que vai trazer o consolo e vai dar o entendimento. Muito obrigado, meu. Muito obrigado, em nome de Jesus. Quinta-feira tem o culto do Grupo Unipaz, transmitido pelo presbítero Donizete e sua equipe, pelo irmão Robert, evangelista Sidney, diaconisa Renata, Selma, tem uma equipe realmente de grande honra de Deus. E nós, permitindo Deus, estaremos aqui na próxima sexta-feira, às 19h30. Continue ouvindo este louvor. De Deus na tua vida vão cumprir. E a carruagem vai parar lá fora. Você vai ouvir assim: o rei te chama agora. A aliança que ele fez, ele não esqueceu. Está disposto a devolver tudo que é teu. Você vai falar chorando: eu não acredito que o rei lembra de mim. Sabe que eu existo, mas quando Deus tem promessa,